Boa noite a todos, muita paz a todos. É uma gratidão pelo convite, pelos trabalhadores deste lar e os nossos mentores espirituais. Então vamos iniciar a palestra de hoje com o poder das palavras. Nós, é para cima ou para baixo? É para o lado. Para o lado. Então, por que a gente fala? Né? Vocês já se perguntaram? Nós somos criações divinas, assim como todas que existem no universo. Mas neste planeta, dos diversos seres, das diversas criaturas, do que existe, nós é que nos comunicamos através da fala, através de palavras, através de frases, através de colocar o que temos no sentimento, expressando através de palavras. Desde os primórdios, nós começamos a trabalhar o nosso aparelho fonador. Desde a antiguidade. Eram os grunhidos, assim como os animais, mas a nossa voz foi tomando diferenças no nosso aparelho fonador, que foi trabalhado pela espiritualidade no decorrer dos séculos, para que nós pudéssemos balbuciar as primeiras palavras, entender, expressar o que estávamos sentindo. Por quê? Porque somos, além de seres vivos, na linha dos animais, mas somos aqueles que trabalham a nossa racionalidade e percebemos a existência de Deus, diferenciando muito da parte dos nossos irmãos animais. Eles também se comunicam ao seu jeito, mas eles não formam frases nem palavras, porque eles entenderam até um certo ponto a sua evolução. Mas a nossa função é seguir adiante, porque somos espíritos em evolução. Então, nós não temos noção da importância que é a fala. A gente não se dá conta, é tão corriqueiro, todos os dias nós falamos isso, e que a gente não percebe que é muito importante. Então, é falando que aprendemos, é falando que ensinamos, é falando que ajudamos, é falando que sentimos, é falando que perdoamos, que descobrimos, que arrecadamos amigos ou inimigos, né? E a gente não deve esquecer, todavia, diz aqui, né, no livro Horizontes Miramês, diz, de falar bem, mostrando o nível de educação que a palavra já atingiu. Nós temos educação ao falar? Eis a pergunta. Então, lá no livro Consolador, Emmanuel faz a seguinte pergunta: qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? E a resposta: a palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem. E é através dos seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio dos seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso e na escola abençoada da Terra. E não é verdade? Olha só, nós temos relatos de civilizações bem antigas pelos seus hieroglifos, os egípcios, as suas pinturas, né? Os afrescos da época da Grécia, de Roma, né? Nós temos os atenienses, que também pelas guerras deixaram tudo registrado, os hebraicos. Nós temos muitas coisas que foram, ao longo dos séculos, trazendo para nós a história da nossa humanidade.
E também, pela escrita e pela fala, nós temos o conhecimento de Jesus. Jesus não deixou nada escrito, mas ele usava a palavra com uma desenvoltura, ele conhecia o que era falar bem, o que tocava, vibração, e ele sabia que os apóstolos iriam escrever por ele, deixariam registrado para todo sempre os seus ensinamentos. Então nós temos situações de fala e escrita, são muito importantes, mas o que ficou para a eternidade? Ficou as conversas coloquiais? Não, ficaram ensinamentos. Aí é a escolha do que escrever e também do que falar. Deus fez o verbo para que a gente pudesse trocar energias, para que a gente muitas vezes pudesse caminhar juntos na jornada, porque nós somos criados para viver em sociedade e não isolados. E através da sociedade, através dos grupos, através das famílias, fomos desenvolvendo as atividades da fala, da escrita, a fala com emoção, a fala sem emoção, enfim, muitas questões da nossa fala. Nós fomos melhorando o nosso vocabulário, ou não, né? Atualmente estamos com uma certa dificuldade de entender algumas pessoas que falam tudo, né? Enfim, não julguemos, mas a comunicação está um pouco difícil, né? Verbal, também a escrita, ela está bastante utilizada de uma maneira também, às vezes nas mensagens, bem truncada, né? Mas seguimos adiante, não é verdade? Então, cada vez que nós arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, nós emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Isso diz lá no livro Fonte Viva, Emmanuel. E também em Lucas, capítulo 4, versículo 45, a gente tem a famosa frase, né? A boca fala o que o coração está cheio. E é verdade, porque para a gente falar, primeiro a gente tem que pensar e sentir. O poder fluídico da palavra, também Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, no capítulo 11, que fala sobre a palavra, diz que no santuário da bênção a espiritualidade nos ensina que deveríamos selecionar e cuidar mais do que falamos, pois as palavras criam campos, favoráveis ou não, aos nossos serviços. A conversação cria ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou a negação. Olha que legal, criam campos, favoráveis ou não, cria o ambiente. Então, gente, o que nós falamos, nós criamos uma realidade. Nós montamos a nossa realidade através dos pensamentos e das palavras que nós emitimos. Como é que nós estamos conversando? A Emmanuel André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, fala que no mundo carnal, metade do tempo é desperdiçado inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Ele não quis aqui colocar a fofoca, né? Mas também faz parte. Não se previnem nossos irmãos de que o verbo está criando imagens vivas, que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Olha só, criando imagens vivas, palavras e pensamentos. Eu não sei se vocês lembram, ou quem participou da última vez, lembram do teste do limão? Quem não lembra, vamos fazer de novo? Vocês podem fechar os olhos
E vocês imaginem agora, fechem os olhos. Imaginem que vocês têm um limão na mão. Qualquer limão, gente. Cada um cria o seu limão. Um limão muito bonito. E agora nós vamos cortar esse limão em duas partes. Vamos pegar uma das partes e vamos colocar na boca e chupar com toda a vontade. Mas chupar mesmo. Quem salivou? Existe limão? Não. Mas a palavra criou. Veja vocês. Meu pensamento, juntamente com a palavra, criou um limão e a sensação se transmitiu para o meu corpo físico. Só um limãozinho, né? Imagina o que a gente não faz todo dia. Não é? Então, gente, nossas palavras são filamentos sonoros, revestidos por nossos sentimentos. E nossas atitudes são expressões também determinadas e assinaladas do nosso comportamento mental. Isso está lá no livro Atitudes, do Francisco Neto. Gente, filamentos sonoros. Eu aqui estou falando num certo tom, não é? Todos nós temos um tom a falar. Tem gente que fala bem baixinho, né? Tem gente que fala alto, né? Grosso. Tem gente que fala bem fininho, né? Tem gente que... Então, são os tons que a gente fala conforme a nossa corda vocal, né? Mas tem tons que a gente fala para o próximo, para nós, ou no dia a dia, que muitas vezes vai se tornando um hábito e a gente não percebe. Que está num tom desagradável muitas vezes. Ou num tom tão baixinho que as pessoas têm que me perguntar o que ela está querendo dizer com isso. Né? Olha só, vamos fazer um teste aqui. Vamos dizer assim, oi Carlos, tudo bem? O Carlos vai dizer, tudo bem. Aí eu vou chegar, oi Carlos, tudo bem? Ele vai pensar, o que será que ela tem? Aí eu vou pensar, oi Carlos, tudo bem? Opa, não vou falar com ela que hoje ela está quase que macaca, né? Então, gente, olha o tom, é a mesma frase, as mesmas palavras, mas o tom é diferente. Olha como isso provoca reações em nós. Né? Então, de que maneira nós estamos conversando? De que maneira nós estamos nos dirigindo e que tom estamos dirigindo ao outro? Há de se pensar, né? Então, temos o pensamento, a vontade como poder de criação. Porque antes de falar, nós pensamos. Tudo se cria no pensamento. Algumas coisas a gente expressa, outras ninguém sabe. Mas pensamos, né? Então, cada ser é uma fábrica de realidade onde o nosso cérebro é o gerente executivo. Cada um de nós tem uma realidade, cada um de nós é um universo. Nós temos que começar a entender isso. Às vezes as pessoas falam, tá, mas tu não entendeu? Como é que eu vou adivinhar o que tu está pensando? Não é isso que a gente diz às vezes? A gente exige demais do outro muitas vezes, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. A gente quer do jeito que a gente quer e a gente derrama do jeito que... pois é, não precisava ter falado assim. Pensar antes de falar, esse é o segredo, né? Então a combinação das palavras e a fala são a matéria-prima que vai criar a nossa realidade. O reflexo direto do nosso pensamento e do nosso mundo interior. As pessoas que perguntam, como é que tu tá? Já dá para perceber que a pessoa não está bem, né? Você pergunta, oi, tudo bem? Tudo, legal, né? Essa aí tá levando a vida boa. Eu pergunto, e aí, tudo bem?
Só acontece desgraça na minha família. Oi, pronto. Esse aí não quero nem chegar perto. Quero, oh, tchau, então tô indo porque vai vir coisa em cima de coisa. Ou então nós temos aquelas pessoas que só reclamam o tempo inteiro. Ah, porque hoje eu acordei com uma dor nas costas, porque meu ombro não sei o quê, porque eu não consegui, não sei, porque essa chuva, que não sei o quê. Cara, tudo é ruim. A gente gosta de ficar do lado dessas pessoas. Às vezes a gente é obrigado, né? Mas isso aí acaba dando um cansaço na gente, físico e emocional. Ou então aquelas pessoas que tá tudo bem, vão fazer, ah, não, beleza, a gente dá um jeito, nossa, isso dá vontade, né? Então, olha só, as mesmas palavras eu digo com uma entonação e com um sentimento diferente. Que tipo de sentimento eu estou colocando nessas palavras que eu pronuncio? Numa briga, a gente começa, é um tom que vai subindo, vai chegar numa gritaria que ninguém se escuta e acaba se dizendo coisas que se arrepende depois. Temos que cuidar muito porque a gente vibra no fluido do interlocutor. A gente se deixa levar, a gente se envolve. Ai, coitada, olha, e começa a chorar. Não tem nada a ver comigo. Mas eu posso fazer de outro jeito, eu posso auxiliar de uma maneira mais calma, mais tranquila. A gente compra o bilhete de todo mundo, né? Então, a gente pode sim, nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros, mas de que maneira? Então, nós temos que cuidar porque por esses pensamentos, por essas questões, nós vamos absorvendo, vamos vibrando. E, além de nós modificarmos a realidade em nosso entorno, modificamos a do outro. E, além disso, nós aqui, né, espíritas, sabemos que nós temos uma comunicação com o mundo extrafísico, que todos vibram também. E quais são, então, aqueles que nos auxiliam nos nossos pensamentos? A questão lá do Livro dos Espíritos, 459, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos muito mais do que imaginais. Por quê? Porque a gente permite. Eu não posso botar a culpa, porque é um obsessor. Ele que está me dizendo para fazer as coisas. Não é. Eu permiti, e eu ainda estou conversando com ele, batendo um colóquio de pensamento com ele e mantendo. Agora, se eu vibro diferente, se eu estou vendo uma situação que vai levar a umas coisas não muito boas, corte o pensamento, corte as palavras ruins, corte, fique mudo, é melhor. Alguém já brigou com uma parede? É ruim, né? Ela não responde. É assim. Não vai dar continuidade para as coisas. Então, o nosso vocabulário, ele tem que começar a ser mais rico, no sentido de construção. Que repertório eu estou ouvindo nas músicas? Que livros eu estou lendo? Que palavras eu estou usando no meu dia a dia? Que conteúdo eu estou cultivando para mim? O que eu estou desenvolvendo? A gente tem que ter muito cuidado porque o pensamento forma a palavra e a palavra se materializa. Lembrem disso. E nós criamos a nossa realidade. Um dia como hoje, estava um calorão e depois suavizou. Ai, que calor, que nossa, não aguento mais. Aí chove, tinha que vir essa chuva aí para estragar tudo. Nunca tá bom. E a outra pessoa disse assim, que bom, né? Com esse calor aí, pelo menos as flores vêm, né? A terra fica, né, propensa muitas vezes a alguns a legumes virem, enfim, né? O calor faz com que a gente tome mais água, que a gente acaba esquecendo de tomar água, né? Que é importante. As coisas são, né? E aí vem a chuva.
Quem não gosta do cheirinho de chuva na terra molhada? É bom, né? Ui, de novo essa chuva, pra sujar tudo, pra não sei o quê, né? Tem que usar guarda-chuva, me molho toda. A gente nunca está contente com nada. E a gente vai produzindo essas palavras e vai criando ao nosso redor essa atmosfera, né? A água é muito boa, gente. Ela lava as plantas, lava os miasmas negativos das atmosferas. Quem lê as obras de André Luiz vai entender o porquê disso. Vai entender o porquê também desses desastres ecológicos que são necessários, muitas vezes, para destruir coisas que a gente não vê, né? Outra questão, gente. Como a palavra influencia bem rapidinho, existia uma corrida onde tinham alguns rapazes que iam fazer um percurso que era bem sinuoso e acentuado, e no final eles teriam que subir uma torre de pedra com alguns degraus, mas bem alta, depois de correr um montão. E claro, né, todo gás, enfim, saem. E sempre tem, né, a torcida no caminho, vai, lá pela metade começa, não vai conseguir, e não vai dar, olha, você está tudo suado, e lá mais da metade em diante, ai, coitados, olha como eles estão cansados, eles não vão conseguir, nossa, coitados, e aí começaram a desistir os corredores, e paravam porque não conseguiam ir mais, e foi indo, e lá no fim sobrou 2 e, nossa, né, eles não vão conseguir subir aquilo, eles estão acabados, imagina. E, olha, né, incentivando a pessoa. E aí, né, aí um deles desistiu, sobrou um. E esse foi, mas subiu aquele negócio e foi lá em cima, né, ganhou o prêmio. Foram entregar o prêmio para ele. Eu disse, mas como? Perguntaram. Todos desistiram, menos tu. O que aconteceu? E ele não respondeu. Aí eles foram ver. Ele era surdo. Ou seja, não tinha influência de nada. Às vezes a gente tem que fazer de surdo, não é? Olha a importância de como isso influencia nos nossos objetivos, nos nossos trabalhos, no nosso ímpeto, né? Porque as pessoas que não são capazes, elas querem desmotivar as outras, para não ficar sozinha no caminho, né? Então, vamos lá, gente, vamos continuar. Às vezes a gente usa palavras que são negativas na nossa vida. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Que é o ainda, tentar, gostaria, é difícil, nunca, não vou conseguir, não, isso não vou fazer, e a gente vai assim. Por que a gente não pode substituir? O nosso vocabulário é interessante, né? Então, por exemplo, a gente acaba dizendo assim, eu nasci para sofrer, Deus não me ouve, nada dá certo para mim, pronto, tu tá afirmando uma coisa na tua vida. Ponto, né? A gente tem que usar palavras positivas. Então, por exemplo, eu não tenho carro. Ainda. Opa, abriu uma possibilidade, né? Eu não estou ganhando o suficiente. Ainda. Eu não consegui casar. Ainda. A gente nunca sabe, minha filha, a vida é uma surpresa, né? Então, cuidar com essas palavras. É difícil. Eu não consigo. Não, nada é difícil. A gente pode colocar como desafiante, trabalhoso, é complexo, mas já dá uma diferença, né? Eu não consigo. Troca por posso tentar. Sempre há uma saída, tá, gente? Olha a diferença de uma palavra para outra. Tá? Eu gostaria, eu queria, o ia tá lá, ia, vai longe. A gente, não, eu quero, eu posso, eu faço, faça, seja positivo. E aí tem aquela palavrinha, o mas, né? A gente começa, nossa, a Joana é tão legal, mas
Aí vem se preparando para a frase do mas, né? Aí o que fica gravado na gente? O depois do mas. Não é verdade? Então façamos ao contrário. Ai, a Joana, ela é tão assim, digamos, tão emotiva, né, tal, mas ela é uma pessoa maravilhosa. O mas já melhorou o negócio atrás. Quem é fofoqueiro sempre gosta do mas, né? E vai dar uma ênfase naquele mas depois. É aí, né? Então, é a mesma coisa do não, né? Eu digo para vocês agora. Não pensem num gatinho. Não adiantou nada, né? A gente tem que usar um pouquinho melhor esse não, né? Não quero, não vou, não sei, né? Eu não queria ser que nem minha mãe. Já disse que eu sou que nem minha mãe. Nada contra as mães, tá? Mas é assim. A gente coloca um não no momento errado. Então existem palavras que edificam, que educam, que animam, que consolam, que perdoam, que corrigem, que orientam, que auxiliam. A gente tem que começar a fazer mais palavra cruzada. Tem muito vocabulário bom. A gente fica preso mas não sei o que dizer, né? Tem palavras que magoam, denigrem, caluniam, corrompem, machucam, violentam. Esse a gente sabe tudo decor, né? E a palavra mata. Como assim? Sim. A palavra pode matar o sonho de uma pessoa. Pode matar a autoestima de uma pessoa. Pode matar o sentido de viver. Cuidado com o que nós falamos, inclusive, porque nós nos consideramos psicólogos de todo mundo, né? Às vezes a gente não consegue dirigir nem a própria vida, mas para o outro eu tenho sempre uma saída, né? Então, vamos cuidar com o que a gente perpetua, principalmente porque às vezes, dependendo da maneira que foi dita, vocês entenderam aqui, quando eu falei em limão, tem trocentos limão aqui dentro. Cada um de uma cor, de um tipo, porque eu pronuncio uma palavra e ela é entendida de um jeito e não do meu, e podem gerar equívocos. Sejamos claros naquilo que falemos, tá? E também nós temos as palavras que bloqueiam, né? Os gritos não educam, eles ensurdecem o coração, bloqueiam o pensamento, destroem o respeito e tornam você violento. As pessoas fogem, né? Cuidado com como nós conversamos nos momentos de crises, nos momentos difíceis. Busquemos sempre a vibração das palavras para um estado mental elevado. Nós temos que desenvolver esse estado mental. É a nossa assinatura. E como devemos agir? Então, qual que é o nosso melhor exemplo? Eu acho que eu nem preciso dizer, né? Jesus. Jesus, ele era doce e enérgico ao mesmo tempo. Ele usava as palavras com sabedoria. Ele tinha tom para falar. Ele nunca teve as atitudes de intolerância, de julgamento. Ele mostrava, através da situação, o que isso poderia modificar, né? Então, lá no livro da Miramês diz: nunca fales ferindo, mesmo que o descuido dos outros te fira. Nunca fales com nervosismo, mesmo que a intolerância dos outros te inquiete. Nunca fale com tristeza, mesmo que a melancolia dos outros se aproxime de ti. Nunca uses o teu verbo para o serviço que não edifica. Sabemos que não será fácil. No entanto, isso é escola, é educação. E temos que começar. Que seja hoje, agora, já. Vamos conversar bem, porque Deus e Cristo nos esperam para nos ouvir,
por meio da audição dos nossos semelhantes. Olha que legal. Então, eles são a nossa propaganda. E aquela lá tu não vai porque ela só reclama, aquela choraminga todo dia. Né? Então, a gente está fazendo um bom cartaz, a gente está fazendo uma campanha boa? Não sei. A gente vai ter que analisar. Então, indo para os finalmente, né? Dispões desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando, impulsionando as pessoas ao avanço do progresso. Isso também é Joana de Ângeles. E vamos refletir quais são as palavras que eu mais tenho usado no dia a dia. Reflitam. Essas palavras vão dizer quem sou eu. E eu não vou precisar perguntar para ninguém. Eu posso juntar o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo, o que eu estou lendo, e eu vou ter a resposta. E aí eu não posso dizer, nada dá certo para mim. Minha vida é um tormento. Mas o que eu faço para melhorar? O que eu estou buscando? Começa por aí. Para encerrar, gente, vamos cuidar, principalmente agora, com essas questões que a humanidade está passando. São muitas notícias que geram medo. Palavras que geram medo. Esse é o objetivo da espiritualidade inferior, para que sejamos mais bem subjugados a eles, porque eles vibram em baixa frequência. E quanto mais baixa frequência nós ficarmos, mais suscetíveis seremos aos seus cuidados. Cuidado com o que a gente manda. Cuidado com o que a gente escreve. O mundo não é só desespero como pinta a internet. Existem coisas maravilhosas sendo descobertas, mas não divulgam. Curas para doenças, para a questão ecológica, ambiental. Tem muito mais bem do que mal, mas o mal dá notícia, né? Então, gente, não entremos, não compremos esse bilhete. Não é que a gente tenha que ser totalmente fora do que passa no mundo. Não. O que nós podemos fazer nesse momento? O que Jesus ensinava para nós? Orai e vigiai. Nós temos um poder tão grande de pensamento que ele dizia para nós, vós sois deuses. E se nós soubéssemos a força que tem o nosso pensamento e a nossa oração, que pode modificar realidades, mas a gente ainda está bem humilde, né? Então façamos a nossa parte. Vamos orar pelos governantes, orar por esses espíritos que estão desencarnando, porque a gente sabe que nada é por acaso, não é? Vamos orar para que a vibração do planeta modifique. Vamos colaborar com a espiritualidade superior. Existem momentos de caos antes de tudo se amainar. Sempre foi assim. Mas não vamos entrar na fila do caos. Não vamos colaborar com isso. Vamos ficar mais afastados e vamos colaborar com as vibrações do bem. É isso. Concluindo, então, como eu posso usar a minha palavra para construir e edificar os valores do Cristo? Isso é com cada um. Esse que nós tínhamos para hoje. E vamos fazer a nossa prece? Vamos, em primeiro lugar, agradecer. Agradecer por tudo
por todas as oportunidades que nos são ofertadas a cada segundo da nossa existência. Seja ela encarnada ou desencarnada, temos possibilidades mil que Jesus e Deus nos coloca no nosso caminho. Saibamos aproveitá-las da melhor maneira. Não estacionar, não ficar em sentimentos depressivos, raivosos, egoístas e orgulhosos que entravam o nosso caminho, a nossa evolução. A palavra bem colocada, bem entoada, ela constrói muito mais, acalma muito mais. Vejamos a palavra de Jesus, perpetua-se por séculos, por milênios, e continua acalmando, apaziguando, confortando aqueles que buscam o verdadeiro sentido da existência. Saibamos dar valor a esse corpo que recebemos nesta encarnação. Estamos assim agora, mas tivemos muitos outros eus. Mas a essência continua sempre a mesma. E daqui levaremos apenas o que é a nossa essência a aprender. De resto, tudo fica. Tudo nos é emprestado. Não temos domínio de nada. Apenas dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras que vão construir a nossa realidade. Sejamos gratos por tudo, mesmo que não compreendamos no momento, mas logo ali entenderemos. Deus é pura bondade. Ele não quer o mal dos seus filhos. Nós é que fazemos o mal. Nós é que nos afastamos das leis divinas e sofremos. Busquemos o caminho correto. A prece, o evangelho no lar, a tolerância, a mansuetude. Busquemos ter relacionamentos em família, em comunidade, mais dóceis. E veremos que a nossa realidade se transformará. Mas é um passo de cada vez. Sejamos gratos por tudo sempre, sempre. E a Jesus por ser nosso irmão e governador desse orbe maravilhoso que nos serve de lar. Que assim seja.